A gente segue nesse assunto, converso agora com o senador Isalci Lucas, que também integra a CPI mista do INSS. Senador, obrigada por conversar com a gente. Vou começar a nossa conversa pelo caso Banco Master e Daniel Vorcaro, porque eu sei que existe toda essa quebra de protocolo que a Taína estava falando, e o próprio presidente da comissão, Carlos Viana, também contando para ela, de insistir para que o presidente do Banco Master realmente vá lá na quinta-feira e seja um dos que preste esclarecimentos à comissão. Mas chega agora a informação de que a defesa dele teria pedido para ele ir em outra data, não ir na próxima quinta-feira. Isso realmente se concretizando. Como é que o senhor enxerga essa postura da defesa de Vorcaro e o quanto a presença ou a ausência dele realmente pode fazer falta para a comissão? Senador, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paula. É um prazer participar do programa. Bem, hoje de manhã, inclusive, teve já a primeira reunião da CAI, onde foi instalado um grupo de trabalho para analisar a questão do Master. Então, Master BRB, né? Teve também aqui a o convite do governador na CPI do crime organizado. Acabou que ele não veio, né? Mas a nossa expectativa de quinta-feira é que o Daniel venha, mas eu não sou muito otimista com relação ao ministro Toffoli. Os procedimentos, né, o que está sendo adotado por ele com relação ao sigilo, coisa que nunca aconteceu nos 200 anos de Congresso, isso nunca existiu, de você requisitar da CPMI os documentos de lá, que já estavam lá, e colocando à disposição do presidente do Senado com sigilo, né? Então, da mesma forma que ele está conduzindo, de direcionar e controlar os depoimentos. Foi ridículo, né? A posição da delegada da Polícia Federal, fazendo aquelas perguntas que já estavam indicadas pelo Toffoli, inclusive corrigida lá pelo juiz que estava acompanhando o processo. Eu nunca vi isso, um juiz que vai relatar o processo, participar do inquérito e ainda pedindo a delegada para repetir as perguntas. E logo em seguida o Toffoli liberou as imagens, mas só liberou porque só perguntaram o que interessava para ele. Não houve uma pergunta sobre o contrato de Alexandre de Moraes, da esposa dele, não houve pergunta sobre o resort. Aí tudo bem, se tivesse perguntado, provavelmente o sigilo das imagens não teria sido divulgadas. Mas a expectativa é grande, porque nós vamos entrar agora na fase dos consignados, que a expectativa é ter um rombo muito maior do que os descontos associativos, né, que chegou a casa de 6 bilhões. Mas o desconto do consignado é maior ainda. Então, como o Márcia já tem aí essa observação de 254 mil contratos sem comprovação, significa que tem outros, né, e outros bancos, tem aí o PigPay e outros que nós também estamos convocando para realmente falar sobre essa questão dos consignados. Tem muita coisa para ser feita e nós esperamos que seja prorrogado, de fato, essa CPMI. A ideia é que existe uma prorrogação por mais 60 dias, né, senador? Além disso, não deve poder ir, até porque, segundo semestre, quando a gente chega, o assunto é eleição. Mas até agora, desde o início da comissão, o que já se avançou? Até onde já se foi a respeito de toda a questão do INSS, do rombo ou roubo milionário dos aposentados e pensionistas? Se avançou? Foi-se além do que se imaginava? Que resposta já temos para a população até agora? Nós tivemos resultados bons, né, em função da prisão, já tem mais de 10 pessoas presas, né, a gente já identificou para onde é que foi esse recurso dos descontos associativos, quais as empresas que foram criadas, empresas fantasmas, os laranjas, as pessoas que fizeram também essa composição no INSS, essa roubalheira que aconteceu. Então, isso aí já foi detectado. Nós aprovamos, eu apresentei, inclusive, no início, 400 requerimentos, e graças, né, à nossa maioria na época, nós conseguimos aprovar praticamente toda a quebra de sigilo. Então, nós temos muita informação já de quebra de sigilo, que é suficiente para fazer um relatório. Agora, evidente que ouvir, né, os presidentes de banco, as pessoas responsáveis pelo consignado é importante, porque a gente tem já alguns diagnósticos com relação à AGU, CGU, Polícia Federal e também trabalhos da quebra de sigilo. Acho que a gente avançou bem, mas a presença aqui, né? Primeiro que nós vamos discutir também a questão do Lulinha. Nós queremos o Lulinha aqui para esclarecer essa roubalheira que foi feita junto com o careca do INSS. Da mesma forma, o Frei Chico, que de Frei não tem nada,
mas que a gente precisa também trazê-lo aqui, porque o Sindinap está enrolado até o pescoço, nem poderia ter acordo de cooperação com o INSS, então a gente tem que ver até que ponto isso. E tem essas reuniões que aconteceram no Palácio do Planalto, né? Será que foi sobre os consignados? Que estava presente lá o Vorcaro com o presidente Lula, inclusive patrocinado pelo Guido Mantega, que foi empregado, inclusive, do Master. Então, tudo isso a gente precisa ainda avançar, mas para isso o Toffoli teria que liberar realmente a participação e quebrar esses sigilos que estão aí, não é? De tudo, praticamente, foi sigiloso. Então, eu espero que venha, mas não estou muito otimista de que o Toffoli vai liberar qualquer coisa. O senhor começou realmente a entrevista questionando as ações de Toffoli à frente da relatoria do caso Banco Master. Existem muitas polêmicas envolvendo isso, realmente. A própria população tem feito uma pressão muito grande. Tanto que ontem, o presidente do STF, Edson Fachin, chegou a falar novamente num novo código de conduta. A relatora deve ser a ministra Carmen Lúcia. Como é que o senhor enxerga essa fala de Edson Fachin, dando a garantia desse novo código de conduta e também a escolha de Carmen Lúcia, que a gente sabe que tem um posicionamento mais alinhado a Fachin, enquanto outros ministros não estariam favoráveis para que esse novo código saísse. Como é que o senhor viu essas falas ali do presidente, porque ele falou 2 vezes ontem no STF e também ali no Congresso, e a escolha da relatoria por Carmen Lúcia? Olha, é lamentável, né, que se deu uma atenção, uma prioridade a esse código, né? Isso já existe na lei do magistério, né? Já tem do magistério, não, do magistratura, tem já. Isso é claro, que não pode ser feito nada do que estão fazendo. Então, não é esse código que vai modificar alguma coisa. Isso é no sentido de passar um pano, né? Ou jogar para o tapete o para trás, para a partir de agora ter o código de ética elaborado por eles. Eu acho ridículo isso, hipocrisia, demagogia. Eu acho que tem que apurar realmente, né? O Toffoli tem que ser afastado dessa investigação, né? Ele é investigado, né? Ele proibiu a Polícia Federal de fazer o seu trabalho de investigação. Depois ele viu que era tão duro que acabou cedendo, mas indicando os peritos. Foram 4 peritos indicados por ele, né? E, inclusive, a delegada que não tinha nenhum preparo, não é, com relação às perguntas que foram feitas. Ela não é da área, ela confessou isso, que não era da área, que não tinha conhecimento. Então, a condução do Toffoli é uma coisa, assim, absurda, que a gente nunca viu nesses 200 anos de Congresso Nacional. Então, a gente espera, e só o Senado pode resolver essas questões. Se realmente a gente não conseguir avançar nessa questão do Master, do BRB, o próprio BRB agora, como é que você aplica 12 bilhões sem ver a garantia, sem ter documento, só através de uma planilha? E depois vinham as coincidências, né? Você tem aí o contrato de 129 milhões assinado pela esposa do Alexandre de Moraes, depois tem um encontro do próprio Alexandre de Moraes, né, com o Daniel Vorcaro e também o presidente do BRB. Aí, na sequência, tem a retirada do processo do 8 de janeiro do governador Ibanez. Então, dá margem a gente imaginar ou identificar de que tem alguma relação. Porque ninguém faz um contrato de 3 milhões e 600 por mês, 129 milhões, para dar uma consultoria qualquer. Algo muito importante que foi envolvido nisso. E eu acho, né, pelo que a gente está vendo, que tem alguma coisa a ver com a retirada do processo do Ibanez no dia 8 de janeiro. Então, tudo isso tem que ser investigado, tem que ser apurado, e a população precisa ter, realmente, a gente tem que ter transparência. Agora tudo tem sigilo. O Executivo bota sigilo em tudo. Agora o Tribunal de Contas botando sigilo também nas investigações. O Banco Central é sigilo. Aqui no Senado tem sigilo. Tem que acabar com o sigilo. O espírito, não é, da democracia é transparência. Não dá para botar sigilo em tudo como estão fazendo. Senador, sempre quando vem à tona, né, essa discussão com o STF, as polêmicas, enfim, vários, inclusive juristas que eu entrevisto por aqui, eles falam que poderia estar na mão
de vocês, parlamentares, tentar um limite para barrar, colocar um limite para os ministros do STF. No próprio Senado, a gente sabe que tem vários pedidos, assinaturas, não só de impeachment, enfim. Por que dentro da casa essa pauta não avança? Não só de impeachment, mas também a gente sabe de impor limites, como, por exemplo, o tempo de casa, né, em que cada um poderia ficar, um tempo de um mandato. Essas discussões já aconteceram entre vocês. Por que, na sua visão, essas pautas não avançam dentro do Senado, senador? Olha, em primeiro lugar, né, nós já aprovamos aqui, inclusive, um ponto que é o fim das decisões monocráticas. Está lá na Câmara, não foi votado na Câmara ainda. Mas enquanto a gente não tirar esse foro privilegiado aqui dos parlamentares, porque aqui qualquer votação há uma interferência direta dos ministros do Supremo, ameaçando os senadores. Então, aqueles senadores que têm processo tramitando no judiciário, não é? Eles são ameaçados e acaba não tendo a coragem e a independência de fazer o que tem que ser feito. Nós temos aqui, hoje, no máximo, talvez 26, 27 votos, com certeza, com relação a essa questão de afastamento. Mas essa é a grande oportunidade. 2026 está aí, da gente eleger senadores que não têm rabo preso, que seja independente e que não seja ameaçado e com medo de votar. Porque isso aqui já passou do limite. Então, nós vamos pressionar agora os senadores também, constrangê-los até, para a gente poder dar um basta nisso. Não tem lógica o que o Supremo está fazendo. Extrapolou todos os limites, seja o Alexandre, seja o Toffoli. Agora o Fachin vem com essa questão de código de ética. Isso não vai resolver absolutamente nada. O código de ética bastava ter lá, olha, tem que ter honestidade. Ponto. Não precisava mais do que isso. As pessoas sabem o que é correto, o que é errado, o que eles estão fazendo, que realmente foge de toda a lógica jurídica e democrática. Senador, obrigada por ter conversado com a gente. Esperamos agora também o início dos trabalhos de vocês. Vamos acompanhar a comissão, ver se ela também será prorrogada por mais 60 dias. Todo mundo à espera aí das respostas tão importantes para aposentados e pensionistas. Obrigada, senador. Bom trabalho e até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço, Paula.